Mas eu só quero ler o último versículo da palavra de Deus, que nos diz o seguinte, que Jesus diz: mas uma só coisa, uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, o que não lhe será tirada. Amém? Graças a Deus. Prezados irmãos, aqui esse texto que nós observamos aqui, Marta e Maria, essas duas irmãs de Lázaro, aquele Lázaro que foi ressuscitado, está lá no capítulo 11 de São Lucas, São João capítulo 11. Mas aqui nós entendemos aqui que Marta, Jesus estava passando e aconteceu que indo ele a caminho, entrou numa aldeia. Uma certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa, né? E recebeu na sua casa. Maria, sua irmã, prostrou os pés do Senhor para ouvir. Olha só o que ela diz, ó. Marta, porém, andava, e tinha uma irmã chamada Maria, a qual assentado também aos pés de Jesus, a ouvir as palavras. Pensa bem, ouvir as palavras. Mas Marta, ela estava ansiosa, preocupada, porque Jesus tinha recebido Jesus na sua casa, mas ela estava preocupada com as coisas de fazer de seus lá na sua casa, muitas coisas. E ela ali perturbada disse: Senhor, mande que a minha irmã venha me ajudar, né? Assim Jesus pediu para que ela fosse. Jesus disse: Marta, Marta, tu anda ansiosa e fadigada, perturbada com muita coisa. Aqui está ansiosa e fadigada, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes, irmãos, entramos para a casa do Senhor, mas nós ficamos com a nossa mente fadigada, nossos pensamentos voltados a outras coisas, esquecemos de ouvir a palavra de Deus, não prestamos atenção na palavra de Deus. Quantas pessoas que entram na igreja, participam de louvores e tudo, mas na hora da palavra, ele sai, chega lá fora, ele não sabe o que foi pregado, o que o Senhor falou através da palavra. Só que duas irmãs, uma sentou aos pés do Senhor para ouvir as palavras que o mestre falava. Marta estava ansiosa e fadigada. Aí eu reflito agora nesse texto que eu vi. A mente da Marta estava presa, só que Maria soltou a mente dela para o quê? Para ouvir as palavras de Jesus, para ouvir o que Jesus estava dizendo. A Bíblia reflete, desde o começo, que Jesus começou o seu ministério terreno. Nós observamos que aonde Jesus passava havia grande multidão, porque Jesus ele veio para poder falar do reino do céu, pregar a palavra de Deus, falar da salvação da humanidade. Ele veio trazer salvação para o povo da terra, tirar o povo do cativo da terra, cativado sobre Satanás, sobre essa terra, e levar para um dia ir morar com ele na glória. Mas para você ter o direito de salvação, você precisa ouvir a palavra do Senhor. Jesus disse lá em São João 16:33: examinai-vos a palavra, porque delas cuidai ter a vida eterna, que são dela que de mim testificam. Só que Jesus agora ele era a palavra, porque a Bíblia diz que são três que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Jesus é qual aí? A palavra. A palavra de Deus. Eu sou, nesse momento aqui, como anjo da igreja, trazendo a palavra de Deus. Eu sempre digo aos irmãos, antes de nós entrarmos no texto, talvez os irmãos conheçam a minha vida pessoal, sabe que eu sou. Mas se você for me levar, leva a palavra, deixa eu aqui pregando, e a minha responsabilidade é com Deus. Você levando a palavra para casa, você vai levar Jesus com você.
Marta recebeu Jesus gostoso na sua casa. Ela recebeu ele em casa, mas ficava com ele dentro de casa, com a palavra dentro de casa. Ela estava fadigada, ansiosa, preocupada com as coisas, esquecendo que ela estava com a salvação dentro da casa, com a bênção na mão. E muitas das vezes nós estamos com a bênção na mão e joga fora. Muitas das vezes nós estamos com tudo que é o Senhor e jogamos fora. Marta, ela recebeu Jesus na sua casa. Olha o privilégio que Marta teve. É receber Jesus pessoalmente dentro de casa. Hoje você tem o privilégio de receber a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Enquanto nós temos muitos lugares aqui no mundo afora que a palavra de Deus tem que ser escondida, né? Dentro de cavernas. A gente vê pessoas para esse estrangeiro, igual lá na China mesmo, lá a palavra de Deus é proibida ser pregada. Hoje você tem liberdade de ouvir a palavra, cada esquina que você vai, tem uma igreja com a porta aberta, ministrando a palavra, não importa, ouve a palavra, deixa o pregador e leva a palavra, porque a palavra é o Senhor. Marta estava com a palavra dentro de casa, mas ela estava fadigada, ansiosa. E quantas pessoas entram para dentro da igreja, vêm para buscar a bênção do Senhor, mas está fadigado, preocupado com o que havia de fazer, preocupado com o que tem lá em casa. Irmãos, eu já digo, quando você sair da sua casa para vir para a igreja, deixa os seus problemas lá, vem buscar a bênção, que os seus problemas Deus dá solução para você resolver. Não precisa você trazer o problema, venha você e deixa o problema lá. Vem buscar a bênção, vem buscar a solução, que a solução do seu problema é Jesus, é a palavra. É ela, é a palavra que nos mostra o caminho da verdade. Josué, quando Moisés faleceu, morreu, Deus chegou para Josué e disse: olha, servo de Moisés, o meu servo Moisés faleceu, morreu. Agora você vai guiar esse povo, vai levar eles até a terra prometida. Mas só tem uma coisa, Josué: não te aparte o livro da lei da tua mente, antes medita nele de dia e de noite, para que não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Aqui nós observamos que Marta, a palavra estava com ela, dentro da casa dela, e ela fadigada, preocupada. Aí me faz lembrar que quando Jesus foi atravessar o mar com os discípulos, ele desceu para a popa do barco, lá ele deitou e dormiu. E veio um vendaval e começou a jogar o barco de um lado para outro. E os discípulos ficaram preocupados, ansiosos: meu Deus, o que vai acontecer? Nós vamos perecer. Acordou: mestre, acorde que nós perecemos. Jesus levantou, só disse: acalma-te mar, acalma-te vento. Aquele povo dizia: que homem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Jesus disse: homens de pouca fé, vocês não têm fé? O Senhor estava com eles dentro do barco, e eles preocupados, ansiosos, com medo de morrer. Com Jesus com eles dentro do barco. Já o Senhor está na sua casa, porque, olha, Ele está presente aqui nessa noite. Porque Ele disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou presente no meio deles. Olha que quantos somos. Antes de nós abrirmos essa porta, antes de começarmos esse culto, aqui já nos esperava Pai, Filho e Espírito Santo. A cada uma cadeira dessa vazia que você vê, vê o anjo do Senhor sentado. Basta você abrir os teus olhos da fé e fechar os teus carnais, porque os nossos olhos carnais só vê isso, mas o seu espiritual você pode enxergar coisas melhores quando você abre a tua mente e os seus olhos espirituais. Você consegue ver as coisas. Marta, ela estava com os seus olhos presos, ela estava com os olhos espirituais presos, ela estava com os olhos carnais vendo o problema. Ela estava vendo o problema. Quero dizer, no texto, Marta recebeu, né, que Jesus estava passando, ela recebeu. Irmãos, quando você está na sua casa preocupado, você recebe uma visita, você não precisa sair correndo para arrumar as coisas não, que a visita já viu o que tem lá dentro, como é que está. Não precisa ficar preocupado. Agora, quando uma visita te fala você que vai na tua casa, claro que você tem que arrumar antes para receber. Mas só que Jesus estava chegando, passando.
Marta recebeu ele. Agora ela estava preocupada com as coisas, querendo arrumar as coisas com Jesus lá. Só que Maria queria ouvir Jesus. Sentou aos pés do Senhor e foi ouvir a palavra que Jesus estava pregando. E Marta esqueceu de ouvir a palavra. Muitas das vezes, irmão, nós entramos para dentro da casa do Senhor. A palavra de Deus, o louvor, como eu disse, o louvor também fala conosco. O Senhor está falando através do louvor, falando através de um testemunho, falando através da pregação da palavra de Deus. Mas às vezes nós estamos ansiosos com as coisas, estamos fatigados. Saímos, não recebemos a palavra, saímos sem receber nada. Por quê? Porque estamos fatigados. Olha o que Jesus disse para ela, Marta. Marta, Marta. Aí respondeu Jesus e disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Está vendo? É de ouvir a Jesus. Vamos mudar agora para o lado literal da mensagem. Quando você vai para um curso, você vai fazer um curso de alguma coisa, de uma aprendizagem de alguma coisa, o que você tem que fazer? Prestar atenção nas provas, nas que vai ser feito, para você ser bem sucedido naquelas provas. Mas se você estiver fadigado, ansioso, passa o curso, você não consegue aprender nada. Sabe por quê? Porque não está prestando atenção, não está fadigado com as coisas. Quantas pessoas, quantos alunos vai para a escola, tem uns que vai tanto tempo para a escola e não aprende nada. Não é assim? Porque está fatigado. Tem muitas... vamos passar agora, vamos jogar aqui para o lado literal. Eu estou falando agora, vamos para o lado literal. É igual uma profissão. Quando a pessoa vai pegar uma profissão, se ele tiver com a mente aberta no que ele vai fazer, com pouco tempo ele aprende o serviço e sai e vai fazer o trabalho. Mas se ele tiver com a mente presa, ele pode ficar anos e anos que ele sai de lá sem aprender o que é necessário. Vou dar um exemplo para os irmãos. Eu gosto de falar o que sempre eu falo de exemplo, que eu vejo e participei. Eu trabalhava com obra lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, e um ajudante, eu estava fazendo uma obra lá, e um ajudante comigo trabalhando, e o outro lá querendo aprender. Aí eu ensinando ele, aí o outro falou: eu tenho 7 anos que eu trabalho em obra, eu não aprendi a sentar um tijolo. Eu falei uma palavra sem querer: você é burro para mim. Sem querer eu falei que o homem era burro. 7 anos não aprender a profissão, a sentar um tijolo. Ele estava com a mente o quê? Presa. Ele não estava prestando, ele estava com a intenção de aprender nada, estava preso. Eu sem querer, eu falei essa palavra, irmão. Aquilo que eu falo para os irmãos, muita gente fala: mas você prega, você viu que você fala. Eu tenho que falar para os irmãos ver que a coisa que eu passei. Cara, 7 anos trabalhando. Quando eu entrei primeira vez que eu entrei numa obra para trabalhar, eu trabalhei lá 3 meses de ajudante e saí de lá meio oficial. Não quis me classificar, eu saí de lá, eu entrei em outra firma, já fui classificado com a minha profissão, até praticamente foi o que eu vivi com a minha família. Aqui os irmãos não sabem se conhecem aqui em Belo Horizonte, o tal de Minas Painéis, nessas placas de ortodoxo. Eu trabalhei naquela empresa 15 dias, saí de lá o falador de cartaz. E tinha um lá que tinha 3 anos, ele era meu oficial. Sabe o que é isso? Mente fechada. Aí é onde eu peguei o texto. Aqui, a leitura também é a mesma coisa. Marta estava com a mente fechada, estava com a mente dela presa nas coisas materiais. Só que Maria soltou a mente para ouvir a palavra aos pés do Senhor. Os irmãos entenderam agora o mistério? Então aqui, Marta, ela estava ansiosa, preocupada. E quantas pessoas entram para a igreja e saem da mesma forma que entrou, outra vez pior. Né? Sabe por causa de quê? Entra com a mente presa, a não ouvir, entender, preocupado, ansioso com os problemas lá fora. Eu já disse aos irmãos que eu não sou um pregador eloquente de avivamento, de jogar a Bíblia para cima, de fazer movimento, de virar banco, de orar. Eu sou de pregar a palavra de Deus. Eu sou um pregador explicativo, eu gosto de explicar o que eu estou falando, para que os irmãos entendam. Porque não adianta eu fazer um avivamento
começar a pular, fazer a igreja pular, gritar aí dentro. E no fim, os irmãos, o que foi? Eu não sei. Não é assim que tem muitos por aí? Precisamos entender o que a palavra está querendo falar conosco. Aqui a palavra de Deus, ela está falando com a igreja, para nós não sermos fadigados com as coisas. Quando nós entramos, olha só, Marta teve o privilégio da palavra entrar dentro da casa dela, e ela fadigada. E quando nós viemos para cá, entramos para a casa do Senhor, a palavra está aqui. Então o que nós temos que fazer? Ouvir a palavra de Deus. Não podemos ter problema lá fora, esquecer os problemas, né? O meu pastor lá no Rio, lá em São Paulo, quando ele falava abertamente: irmão, quando você vir para a igreja, deixa a sua conta de luz em sua casa, suas contas lá na sua casa para pagar, porque aqui a igreja não é banco, aqui é lugar para nós receber bênção. Pagar, você paga no banco amanhã. Vem cá buscar a bênção para Deus te dar a bênção. Você vem preocupado com a sua dívida, não adianta. Se não deu conta de pagar até na hora do culto, não vai pagar mais. Você acha que ele estava errado? Está certo. Porque muitas vezes a pessoa está na igreja e está preocupada. O gás acabou. Não, acabou, vem buscar a bênção, né? Faça como aquela mulher que não tinha o pão para dar às crianças de manhã. Ela não tinha dinheiro, mas ela tinha uma fé em Deus. Pôs as crianças em volta da mesa lá e começou: Senhor, manda pão, Senhor, manda pão para meus filhos, manda pão para meus filhos, né? Orando, porque ela não tinha solução dela, era aquela, orar, pedir a Deus solução. Aí passa 2 homens, escuta aquilo lá e vê: a mulher está pedindo pão, vamos lá na padaria e comprar pão para ela. Mas só que nós não vamos comprar pão, não, vamos comprar pão e leite. Ela estava pedindo só pão. Eles foram lá, compraram pão e leite. Trouxe e bateu na porta: aqui, minha senhora, você estava pedindo pão, nós trouxemos pão e leite, mas não foi Deus que mandou, não, foi o diabo. Ela dobrou o joelho e falou: Senhor, eu te agradeço, porque quando o Senhor toma providência, até o diabo te obedece. Então não adianta. Quando você entrega o teu caminho nas mãos do Senhor, não tem ninguém que impede. É só confiar no Senhor. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia a Ele, e tudo mais Ele fará para você. Tudo mais Ele fará. Então precisamos confiar. Marta, muitos crentes da igreja despercebidos, distraídos, que entra para a igreja e não tem noção, fica ali fadigado pensando nas coisas, sai. Aí eu não sei, aquele pastor não prega, aquele irmão lá não canta nada, aquele irmão lá não fala nada. Sabe por quê? Você está fadigado com outra coisa, você não está com a mente aberta para ouvir o que Deus está falando. Faça ouvir a palavra de Deus, entender. Leva a palavra, deixa o pregador. Só que Marta, ela recebeu Jesus gostoso na sua casa, já recebeu, mas ela estava preocupada com outras coisas, esquecendo que ela tinha o dono do mundo, o dono de tudo lá dentro da casa dela, irmãos. É esse o privilégio. Maria já recebeu. O que ele disse? Olha, essa escolheu a melhor parte, e dela não vai ser tirado. Quando você recebe a palavra de Deus, Deus não tira de você a graça. Deus te dá a você a bênção, ainda que demore. Como ele disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí existe alguns pregadores por aí que dizem: vós vencereis. Não existe o vós vencereis. Esse vós vencereis é acréscimo. Não existe. Ele diz que ele venceu. Agora, se você tiver fé, você vai vencer também. Se você tiver fé, você vai vencer os obstáculos. Você vai passar por cima. O que Jesus disse? Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pede que esse monte transporta daqui para lá e vai. Se você tiver fé, é só pedir. Ele vai ser transportado como um monte. Mas não tenha fé presa como o outro que você pedir que orar, pedir que esse monte transporte. Quando Jesus disse falou monte, ele não falou montanha, não. Ele falou os problemas da vida, irmãos. Está cheio de problema, vai orando, vai confiando em Deus, tendo fé, que aquele problema você vai vencendo, vai passando, você vai encontrar outro lá na frente. Não adianta que você vai vencer aqui, parar nesse obstáculo aqui, não. Se você pular e passar por esse obstáculo, você vai conseguir vencer, mas lá na frente tem outro obstáculo. Se você não venceu de aquilo, de leve vai ser pior. Então cada vez o problema você vence, problema não acaba, a luta nunca vai acabar na nossa vida, mas nós, na presença do Senhor, nós vamos receber a bênção, fazer como Maria, receber a palavra, as coisas tudo melhora para cada um de nós. Não podemos ser como
a pessoa que não ouça a palavra não entenda. Se tiver fé do tamanho, pede que esse monte transporte daqui e levar para o outro lado. Aí a fé da pessoa é muito pequena, ele pensa que é a montanha, igual esse monte aí, ó. Não é isso aí não. A montanha quer dizer é problema, né? A fé remove montanhas, não é assim que a Bíblia diz? A fé remove montanhas, mas a montanha que remove é o nosso problema. E não vai acabar não, irmão. A luta não acaba. Não adianta você pensar que a luta vai acabar, que não acaba não. Você tem que lutar para vencer essa aqui, porque amanhã tem outra. Cada dia que amanhece tem uma luta. Cada dia que você passa tem uma luta. Mas o Senhor nos dá vitória, nos dá condições de ir vencendo. Você já não venceu ontem? Hoje você não está praticamente, não acabou de vencer? Amanhã é outro dia. O que que Jesus? Não preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã não nos pertence. O dia de amanhã pertence a Deus. Mas não é para você não preocupar com o dia de amanhã e não fazer hoje, não. Você tem que fazer hoje. Faça hoje. Para que amanhã você tenha força de lutar de novo. Luta hoje, para amanhã você conseguir lutar. Agora você fica para o largo de hoje e quer lutar amanhã, você não vai conseguir. É isso que ele diz. Não preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã não nos pertence, pertence a Deus. E quando nós preocupamos com as coisas deste mundo, aí só tem problema. E que Marta, ela estava preocupada com Jesus dentro de casa, ela estava preocupada e ansiosa com as coisas deste mundo. Lá dentro ela estava preocupada com os afazeres, como eu disse aos irmãos, tem hora que às vezes a gente recebe visita na nossa casa inesperadamente. O que nós temos que fazer antes então? É deixar tudo preparado hoje para amanhã, você não tem que preocupar. Não é assim? É não preocupar com o dia de amanhã. Mas hoje você tem que preocupar, hoje você tem que arrumar hoje você tem que lutar. Levanta de manhã e age, né? Como aquele texto que a Lenilda viu aí, ela viu lá. Para você, você quer resolver o seu problema, quer ganhar muito dinheiro, só você levantar cedo. Aprendi uma coisa com o irmão lá no Rio de Janeiro, que ele disse que o boi que levanta cedo bebe água limpa. E o que levanta tarde bebe água suja e ainda caga no rabo ainda, tem essa por conta. Então que dorme demais, entendeu? O que levanta cedo bebe água limpa. Muitas das vezes você levanta cedo, você vai procurar um serviço, você vai levantar meio-dia para procurar serviço? Levanta cedo. Eu tenho um exemplo aqui do meu pai, antigamente, há 40 anos atrás, que nós mudou para aqui, ele saía daqui a pé e praticamente lá barreira fora para tudo quanto é lado, ele saía de madrugada, 4 horas da manhã, aqui com uma marmita debaixo do braço para procurar emprego. Sabe o que é isso? Porque se achasse, lá ficava. Mas tinha que sair cedo. Mas tem gente que vai procurar emprego, levanta 9 horas, 10 horas, vou tomar um café, vou tomar um banho, vou procurar, que hora que vai procurar serviço a hora? Essa hora você chega e se tiver uma vaga no emprego lá, eles já resolveram o problema já, não tem mais ninguém não. Levanta cedo. Quem levanta cedo alcança, né? Quem levanta tarde é o que acontece. Então levanta cedo e começa a agir, para que você não passe vergonha, como Marta aqui passou vergonha, que Jesus estava lá, ela preocupada querendo arrumar as coisas, os afazeres de casa. Ela estava preocupada com os afazeres de casa, não era coisa de casa, preocupada em arrumar a casa, muita coisa para fazer, achando que Jesus ia esperar. Marta, estou ansiosa e preocupada. Arruma a sua casa hoje, que amanhã você recebe a sua visita. Não deixa para arrumar amanhã não, porque se arruma amanhã, você deixa para arrumar amanhã, a visita chega e está tudo bagunçado. Não é assim? Se ela tivesse feito antes, mas ela... Só que é o seguinte, só que o caso de Marta foi diferente. O caso de Marta, que Jesus estava passando, ele atravessou, ele estava passando, ela não sabia. Ela o recebeu na sua casa. Só que recebeu, mas não prestou atenção, não estava atenciosa para ele. Só que Maria sentou aos pés do mestre e ali ouvindo as palavras. Ela estava ouvindo as palavras. O que está aqui? Maria sentou aos pés do Senhor, versículo número 39. Ela sentou também aos pés do Senhor a ouvir as suas palavras. Quando você passa a ouvir, você passa a entender. É sem ouvir
que é a palavra de Deus? Ouça o que deixa de ouvir, mas a palavra tem que ser dita. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lá não era o Espírito, ele estava falando, era Jesus pessoalmente, irmãos. Só que Marta estava ansiosa, fadigada, com os problemas da casa. Maria, não. Ela... Não, peraí, você tem alguma coisa? Irmão, não adianta. Eu quero fazer uma ilustração aqui para os irmãos. Não adianta, na hora que você recebe uma visita na sua casa, você querer correr arrumar as coisas não, porque a visita ali não é cega, já viu? Tem gente que chama a pessoa para a casa dele, mas não arruma nada, e quando a pessoa... você não repara nada não aí, porque você já viu, como é que não vai reparar? A pessoa não é cega, coitada, tá olhando, não adianta. Ele vai entrar tampar no rosto. Vai entrar, não, ele tá vendo, não adianta, tem que reparar. Véio. Não é assim? Então, o caso de Maria. Maria falou, já está bagunçado mesmo, já está tudo a coisa aqui, eu vou ouvir o que o senhor tem que falar comigo agora. Véio. Não é assim? A outra queria arrumar as coisas. A mamãe dela me ajudar a arrumar aqui, que as coisas estão demais. Não, senhor. Tu está ansiosa e preocupada com as coisas desse mundo, ansiosa. Mas ela escolheu a melhor parte, é ouvir a palavra. Quando você vem para a igreja, esquece. Esquece para ouvir a palavra. Eu já ouvi muita gente falar, eu não vou para a igreja não, porque chega lá, teu irmão começa a olhar para mim, e fica olhando para a gente, fica olhando com o olho para cá. Meu irmão, eu falei para essa irmã, meu irmão, só sabe por causa de que a pessoa está olhando para a senhora? Não, é porque você está olhando para ela. Para de olhar para ela e olha e passa a ouvir a palavra. Aqui você não vai ver ninguém te ver, te olhar não. É só isso. Maria, o que fez? Já está bagunçado mesmo aqui, já está em muita coisa fazendo. Eu vou ouvir o que o mestre tem que falar, né? Ela teve um privilégio muito grande de receber Jesus em casa. Jesus andava de aldeia em aldeia, andava para lá e para cá. A multidão seguia Jesus e eles tiveram o privilégio de receber Jesus em casa. Aí você vê uma pessoa ansiosa, não, uma pessoa querendo ouvir a palavra, foi Zaqueu. Zaqueu tinha pequena estrutura, quando ele ficou sabendo que Jesus ia passando, ele era cobrador de imposto, ladrão ainda, né? Cobrador de imposto na época. Diz que ele subiu no pé de figueira brava para poder ver Jesus passar. Ele só queria ver Jesus passar. Ele estava ansioso. A ansiosidade dele é para ver Jesus. Ele estava querendo era ver Jesus. Ele estava tão preocupado que ele era pequenininho. A multidão era grande. Ele falou, não, eu quero ver Jesus. Ele subiu uma árvore, no pé de figueira brava ainda. De lá de cima ele estava lá, olhando. Quando Jesus passou, Jesus disse, Zaqueu, desce daí, porque hoje convém pousar na tua casa. O homem pulou logo e recebeu Jesus gostoso em casa. Ele já foi recebendo Jesus gostoso. Ele não queria saber como é que estava a casa dele. Já recebeu Jesus gostoso em casa. E falou, Senhor, olha, eu pago quadriplicado tudo aquilo que eu devo para Deus. Quer dizer, ele queria a salvação, ele queria a bênção. A bênção, está vendo? Quer dizer, Zaqueu, ele já queria ver Jesus de todo jeito. Só que agora, Jesus falou, hoje convém pousar na tua casa. Quantas vezes Jesus quer entrar na nossa casa, na nossa vida, e nós não abre a porta para ele entrar? O que ele diz? Eis que estou à porta e bate. Se abrir a porta, eu entrarei e sairei contigo. Mas ele já veio para bater na porta do meu coração, na porta do teu coração. Ele quer entrar para resolver o nosso problema. Mas nós travamos o nosso coração, não deixa ele entrar na nossa vida para nos ajudar a resolver. O que é a palavra diz? Chegai-vos a Deus e Deus chegarás a vós. Nós temos que dar o nosso passo, nós temos que abrir o nosso coração para o Senhor e deixar Ele fazer a obra na nossa vida. Se você não abrir o teu coração e deixar Ele entrar, faça como Zaqueu, pula sai de cima da árvore, pula, vai lá e abre a porta e recebe Ele gostoso, como Zaqueu fez. Zaqueu era publicano, era cobrador de imposto, ele roubava do povo. Só que ele recebeu a bênção, ele não perdeu a bênção não. Maria estava com a bênção dentro de casa e preocupada com as coisas. Então nós vamos parar de ser preocupados, vamos parar de preocupar, tá bem? Graças a Deus, é a palavra que eu tenho para nós nessa vez, amém? Que Deus tem. Então não adianta eu passar daqui, porque se eu passar daqui eu vou falar de mim. Eu não posso falar o que eu quero. Para mim falar de mim eu falo para os irmãos depois, aí eu vou falar o que eu sei. Mas